Nossa história começa com Mary, que está a caminho do supermercado radiante de alegria. Ela finalmente realizou o sonho de sua vida. Mas, infelizmente, essa felicidade dura pouco. De repente, uma mulher invade o local com uma espingarda e anuncia que ninguém sairá dali com vida. Para entender o que está acontecendo e por que Mary está tão feliz, vamos voltar algumas horas para o início do seu dia. Após 15 anos de casamento, Mary finalmente conseguiu comprar o apartamento dos seus sonhos. Chega de morar em um quarto apertado com seu marido Cheyenne e a filha. Ela está absolutamente radiante, não apenas com o apartamento, mas também com o belo condomínio onde vai morar. Ao chegar, ela rapidamente faz amizade com o segurança e conta a ele sobre sua vida, como está endividada por causa do apartamento. O segurança acha estranho que ela esteja tão alegre, especialmente considerando que a maioria dos vizinhos tem passados duvidosos. Alguns são fofoqueiros, outros fazem parte de gangues e uma mulher simplesmente deixa seu cachorro correr solto sem se importar. Mas Mary está empolgada demais para notar qualquer coisa. Ela passa metade do dia organizando e desempacotando. Assim que ela está prestes a se sentar e descansar, a sogra e os irmãos do marido aparecem, agindo como se estivessem fazendo um favor a ela ao visitá-la para parabenizá-la. É o pior momento possível, mas ela tenta lidar com a situação educadamente. Para piorar, eles se sentam confortavelmente esperando para serem servidos e até zombam dela por comprar um apartamento tão pequeno. Eles insinuam que o apartamento foi suspeitosamente barato e pode ser mal assombrado ou amaldiçoado. Mary, agora exausta, foge para a cozinha, mal se contendo para não pegar o extintor de incêndio e borrifar em seus rostos para fazê-los calar a boca. Em sua mente, ela volta no tempo para 19 anos atrás, a primeira vez que conheceu o marido. Eles estavam assistindo a um jogo de futebol em um café, e a história de amor deles começou no momento em que o time deles marcou um gol e eles pularam de alegria juntos. Seu devaneio é interrompido pela sogra gritando da sala de estar, exigindo comida. Mary usa isso como desculpa para sair de casa, dizendo que vai ao supermercado. Chegando à loja, ela fica impressionada com tudo ao seu redor. Enquanto isso, conhecemos Kyung, uma moradora local provando todas as amostras de carne grátis. Ela nota sua amiga John, fingindo ser cliente enquanto avisa as pessoas que os preços estão altos, discretamente divulgando sua própria loja na mesma rua que ela possui com o marido. Kyung a adverte para ter cuidado, ou ela poderia ser processada. Nesse momento, So-hee, uma entregadora, chega para pegar um pedido para um cliente. Quando ela está prestes a sair, uma mulher aparece na frente dela com uma espingarda e diz para ela voltar. Nenhuma mulher tem permissão para sair hoje. Estranhamente, os homens são livres para ir e são instruídos a fechar todas as saídas para que a situação não se agrave. A mulher reúne todas as mulheres em um só lugar e declara: "Quem estiver tendo um caso com meu marido, é melhor se apresentar agora, ou matarei todas vocês de uma vez." Nós então descobrimos que essa mulher é Sheena, e ela está aqui para se vingar de seu marido traidor, o gerente da loja. E adivinhe quem sai de trás do balcão? O marido dela. Ele se aproxima sem jeito e tem a audácia de pedir desculpas a todos, alegando que Sheena é mentalmente instável e tem delírios. Ele insiste que nunca trairia, mas Sheena explode. "Eu vi com meus próprios olhos esta manhã com outra mulher. Você a levou para um hotel." Enquanto ele continua a negar, Sheena perde a paciência e aponta a arma para ele. Felizmente, Kyung reage rápido e joga um saco de pão nele, derrubando-o no chão pouco antes de Sheena puxar o gatilho. Sheena fica ainda mais descontrolada. "Ele é um traidor e você está o ajudando?" Kyung tenta acalmá-la, dizendo: "Pelo menos tenha certeza primeiro. Se ele não estiver traindo, você vai acabar na prisão por nada." Mary, vendo o caos, se aproxima para ajudar. Ela diz a Sheena: "Respire fundo. Eu vou te ajudar a descobrir com quem seu marido está traindo. Depois que soubermos, você pode fazer o que quiser com elas." Sheena concorda, mas a adverte: "Se você estiver apenas enrolando, eu matarei você primeiro." Mary tenta reunir pistas, mas seu telefone não para de tocar. É a sogra, apressando-a para trazer frutas. Não importa o quanto ela tente dar a entender que está em uma situação de vida ou morte, eles continuam gritando com ela por causa de frutas. Sheena finalmente pega o telefone de Mary e o esmaga no chão. "Você tem 3 minutos, ela diz. "Ou me diz quem é a mulher ou todos morrem."
A essa altura, a polícia já cercou o supermercado e está tentando encontrar uma maneira segura de entrar. Mary pensa rápido e se lembra. Você não viu seu marido com aquela mulher? Ela deve ser uma das funcionárias daqui. Sheena imediatamente reúne todas as 5 funcionárias e exige uma confissão, ou ela acabará com todas. O marido dela começa a gritar, dizendo para ela parar com a loucura. Ele continua insistindo que é inocente e tenta culpá-la com o filho deles. Você quer que nosso filho viva com esse escândalo? Essa é a gota d'água para Sheena. Você é a última pessoa que tem o direito de falar, ela diz. Você esqueceu o que fez comigo? Nós então voltamos no tempo 5 dias antes. O marido dela está levando o filho a um parque de diversões, aparentemente apenas usando a oportunidade para fugir e trair em paz. Ele saiu do parque de diversões e foi passar um tempo com a amante, deixando o filho ferido para trás. O menino teve que ser levado do hospital depois de tropeçar e quebrar a perna. Essa foi a gota d'água. Todas as mulheres presentes finalmente ficam do lado de Sheena. Todos estão indignados, dizendo coisas como: é nisso que os homens se tornaram hoje em dia? John, movida pela pura raiva, pega um saco de cebolas e começa a bater nele. De repente, a cena se transforma em uma cena de detetive. Todos começam a brincar de Sherlock, tentando descobrir qual das 5 mulheres é a amante. É quando Mary se levanta com confiança e diz: eu sei exatamente quem é. Ela aponta para a garota que estava distribuindo amostras de carne grelhada mais cedo. Mas palavras não são suficientes. Sheena precisa de provas. Mary explica que, quando Sheena apontou a arma para ela mais cedo, o marido dela instantaneamente pulou para proteger a garota. Esse tipo de instinto só vem da culpa. Todas elas pegam seus telefones e começam a vasculhar o Instagram, procurando por pistas. Eventualmente, elas encontram fotos dos dois no mesmo local. Mas a prova final, uma foto onde a amante está sentada à mesa de um restaurante. E no reflexo da colher, o rosto dele é claramente visível. Enquanto isso, do lado de fora, a polícia está causando uma comoção, tentando invadir o prédio. Kyung envia uma mensagem de texto para o marido, que por acaso é o oficial encarregado, dizendo para ele esperar. Elas estão perto de resolver a situação pacificamente, mas ele a ignora, não querendo bater de frente com seu superior. Então Kyung age por conta própria. Uma ex-policial com força à altura, ela empurra um grande freezer sozinha para bloquear a entrada principal, ganhando mais tempo para resolver a situação por dentro. Nesse momento, Sheena perde o controle. Ela jura por tudo que lhe é sagrado que vai matar os dois. Ela levanta a arma, mas antes que possa puxar o gatilho, a polícia invade. Percebendo que tudo acabou, Sheena vira a arma para si mesma. Ela se sente inútil, envergonhada de que seu filho crescerá assombrado pelo escândalo dela. Mas todas as mulheres correm para impedi-la. Elas a acalmam, encorajando-a a não desistir de si mesma. Em um ato de solidariedade, elas pegam o telefone do marido dela durante o caos, transferem todo o dinheiro da conta dele para a dela e prometem: quando você sair da prisão, terá algo para recomeçar. Então, mais tarde naquele dia, vemos Mary em casa, comendo frutas com a família, as mesmas frutas pelas quais seus sogros não pararam de gritar mais cedo. Mas, assim que ela pensa que tudo se acalmou, ela vê uma reportagem na TV sobre um incidente trágico envolvendo um estudante, e isso a abala profundamente. Ela se retira para o quarto para clarear a mente, e nós voltamos no tempo para seus dias de escola, para o momento em que conheceu sua melhor amiga Hyun, que havia acabado de se transferir. A partir daquele dia, elas se tornaram mais próximas do que irmãs. Percebendo que não pode continuar vivendo no passado, Mary sai para caminhar. Por acaso, ela encontra Kyung e John sentadas e bebendo juntas. Ela se junta a elas e durante a conversa noturna aprendemos mais sobre cada mulher. Kyung costumava ser uma policial durona. Seu corpo ainda é forte por causa daqueles dias. John trabalhou com seguros, mas seu sonho sempre foi se tornar advogada. E Mary? Ela passou a adolescência obcecada por romances de Sherlock Holmes, o que lhe deu um olhar aguçado para detalhes. As 3 decidem formar uma equipe para ajudar a resolver os problemas intermináveis do bairro. Elas se nomeiam Equipe Holmes. Logo, Sorri se junta a elas. Ela sabe tudo sobre todos na área graças ao seu trabalho de entregas. Alguns dias depois, vemos Kyung levando o almoço para o marido na delegacia.
Ao entrar, ela volta no tempo para 2005, seus anos de ouro na força policial. Ela era respeitada, temida e mais forte do que a maioria de seus colegas homens. Naquela época, ela tinha acabado de começar a namorar o marido. Com sua presença imponente, ela o tratava com aspereza em público, mas secretamente esperava qualquer chance de mostrar amor a ele em particular. Em uma missão, eles foram designados para prender um líder de gangue. Kyung derrubou a gangue inteira quase sozinha, mas no último momento, o chefe deles tentou atacá-la por trás. Felizmente, Noah chegou bem a tempo, sacou sua arma e a salvou. Mas Kyung assumiu a culpa. Ela se demitiu da força para protegê-lo, uma decisão que ainda a assombra. De volta ao presente, Noah pergunta: "Você não se arrepende de ter largado o emprego?" Ela o ignora, fingindo não ouvir, e vai embora. Mais tarde, Mary e Kyung estão saindo quando vem a velha senhorita Luan gritando ao lado de um carro vermelho. Ela explica que o dono do carro está estacionando mal há mais de 3 semanas, bloqueando a todos e se recusando a ouvir. O grupo decide dar-lhe uma lição. Elas estacionam no lugar habitual dele para lhe dar um gostinho do seu próprio veneno. No dia seguinte, o dono do carro aparece. Ele é claramente um bandido, recém-saído da cadeia com a namorada elogiando tudo o que ele faz. Furioso por alguém ter pego seu lugar, ele jura vingança. No dia seguinte, Kyung encontra seu carro coberto de chiclete mastigado. Chega de sofrer. Agora é guerra. Ela mima o marido com um jantar luxuoso e depois pede a ele para puxar todas as multas de trânsito ligadas ao carro desse bandido. Mas Noah fica irritado, dizendo para ela largar a fantasia de detetive. Enquanto isso, Mary está presa no carro do marido, procurando seu cartão de banco perdido. Coincidentemente, ele havia estacionado no lugar do bandido. Quando o cara volta e vê o carro, ele perde a cabeça, convencido de que as mulheres estão atrás dele. Ele chama seus amigos e eles cercam o carro de Mary por todos os lados com os deles. Mary finalmente encontra seu cartão debaixo do assento, mas percebe que está completamente presa. Ela nem consegue sair pela janela. Então, a bateria morre. Ela liga para o segurança para chamar o marido, mas ele está em um sono tão profundo que não ouve nada. Em momentos como este, apenas Kyung e John podem ser contadas. Elas filmam um vídeo fingindo levantar o carro dele, ameaçando danificá-lo se ele não sair. Em pânico, o homem corre, apenas para dizer com completa arrogância: "Vocês não precisavam ir tão longe. Uma simples ligação teria resolvido." Farto, o grupo decide que precisa resolver isso de uma vez por todas. Elas descobrem que ele é dono de um restaurante de churrasco e, com isso, elas sabem exatamente como se vingar. Elas começam a reunir informações sobre ele, esperando pegá-lo em alguma infração. E não demora. Em poucas horas, elas estão orgulhosamente indo para o restaurante dele. Porque quando elas vasculharam o lixo dele, descobriram que ele estava usando carne vencida. Logo, a equipe de inspeção de saúde chega e todo o restaurante é fechado. Mas elas não terminaram. No final do dia, elas esperam ele voltar e estacionam no lugar habitual dele. Então, as 3 mulheres de repente aparecem em seus carros e o prendem, exatamente como ele costumava fazer com todos os outros. Só que desta vez, elas o deixam preso até de manhã. É como se ele tivesse se reformado completamente da noite para o dia, de repente tratando todos os vizinhos com uma quantidade exagerada de respeito, como se fossem sua própria família. Enquanto isso, voltamos no tempo com John para 1995, quando ela trabalhava em uma seguradora. Ela costumava passar constantemente no mercado para convencer o dono a contratar uma apólice. Mas ele era extremamente mesquinho e a expulsava rudemente toda vez, pior do que na vez anterior. Então, um dia, ela o viu em um restaurante comemorando seu aniversário com amigos, que estavam todos provocando-o por nunca namorar por causa de sua mesquinhez. John, sentada na mesa ao lado, decidiu fazer um favor a ele. Ela se aproximou e fingiu ser a namorada dele. Grato pelo gesto, ele concordou em assinar a apólice. E foi assim que a épica história de amor deles começou. Infelizmente, depois que se casaram, ele se recusou a continuar pagando o seguro. John perdeu o emprego por causa dele e acabou trabalhando no mercado dele, como qualquer esposa dedicada. Um dia, Mary está voltando para casa com a filha Z, quando encontra um Mino, colega de classe de Z. Ele está vagando pelas ruas sozinho porque o pai desmaiou bêbado novamente. Elas o ajudam e o levam para o hospital.
Assim que ele se estabiliza, elas voltam para casa. Mais tarde, vemos Mino tentando cozinhar o jantar, lutando para levantar uma panela pesada de ensopado sobre a cabeça. Desde que a mãe dele morreu, o pai dele não fez nada além de beber. Para piorar, Minho é constantemente intimidado na escola. Ninguém se atreve a intervir. Todos têm medo de serem os próximos. No dia seguinte, Minho é forçado a ir à loja para comprar cigarros para os valentões. Se ele não o fizer, sabe que será gravemente espancado. Ele mente para John, dizendo que o pai dele o enviou para comprá-los, mas ela se recusa, dizendo que ele precisa ter pelo menos 18 anos e que o pai dele deve vir ele mesmo. Mais tarde, quando a loja está ocupada, ele pega um maço sem que ninguém perceba e os entrega à gangue em um parque perto do condomínio. Por acaso, o marido de Mary passa por ali e vê a cena. Ele corajosamente confronta o grupo dizendo: "Vocês ainda são crianças? Isso não está certo." Mas eles não têm respeito. Eles o agarram também, prontos para espancá-lo. Nesse momento, Kyung chega como uma tempestade e lhes dá uma surra. Os meninos pegam suas mochilas e se espalham como ratos. Naquela noite, Zee conta tudo para a mãe. Como Minho é constantemente intimidado e como ela tem medo de ajudá-lo porque pode se tornar o próximo alvo. Mary reúne sua equipe e compartilha as últimas notícias. Elas decidem ajudar Mino antes que ele faça algo perigoso. Elas começam a monitorar os valentões, gravando-os secretamente e espancando-o para reunir evidências. Então, um dia, enquanto Mino está atravessando a rua, perdido em pensamentos, os carros passam por ele em alta velocidade. Mary corre e o puxa da rua bem a tempo, salvando sua vida. Elas tentam conversar com ele, oferecer ajuda, mas ele está quebrado. Ele diz que já fez de tudo, denunciou-os aos professores até a polícia, mas ninguém ajudou. Então, por favor, ele diz, fiquem fora disso. Ele vai embora. Então, ele recebe uma ligação da gangue. Venha para o parque, sua princesinha está conosco. No começo, ele fica confuso, mas então a ficha cai. Eles pegaram Zee, a única que sempre lhe mostrou bondade. Ele corre para lá. "Deixem-na em paz", ele implora. "Façam o que quiserem comigo." Eles riem e o espancam em vez disso. De repente, a equipe Holmes chega. As mulheres entram na briga e dão aos valentões uma lição de verdade, porque essas crianças claramente não tiveram uma educação adequada. Depois, as mulheres dizem aos valentões que gravaram tudo em vídeo. "Vocês serão expulsos e proibidos de ir para a universidade. Endireitem suas vidas enquanto ainda podem." No dia seguinte, elas vão à escola com Mino e registram uma queixa formal. É quando o pai dele finalmente sai de sua bebedeira. Ele para de beber e volta ao seu antigo emprego. De volta em casa, Mary descobre que o apartamento acima do dela finalmente foi alugado por novos vizinhos. Mas, nesse momento, ela recebe uma ligação da cunhada gritando ao telefone. "Agora eu sei por que seu apartamento era tão barato." Um dos inquilinos anteriores pulou da janela. Mary mal consegue processar o que está ouvindo. Ela finge que já sabia, desconversa com um rápido "Ah, sim, claro, tchau." Na manhã seguinte, ela corre para encontrar suas amigas para descobrir a história completa. Acontece que o homem que morava lá antes era muito querido por todos, mas depois que a filha dele morreu em um acidente, ele se tornou recluso. E então, aconteceu. Elas tentam tranquilizar Mary dizendo: "Está tudo bem, esqueça isso. Todo mundo segue em frente eventualmente." Enquanto isso, a polícia descobre um novo caso. Uma mulher encontrada morta em um local abandonado. Uma fita vermelha amarrada em seu pescoço. O suspeito? Vestido inteiramente de preto, rosto coberto e, por pura coincidência, ele mora no mesmo condomínio que nossos personagens principais. No dia seguinte, Sohee vai ao supermercado para pegar itens para uma entrega. Lá, ela encontra uma caixa com metade do cabelo tingido de vermelho vivo. Elas iniciam uma conversa porque Sohee tem mechas amarelas. Conexão instantânea. Mas algo está errado. O rapaz que trabalha com a garota ruiva está agindo de forma muito estranha, seus olhos cheios de suspeita. Enquanto isso, todo o bairro faz um protesto na frente da área de lixo. O lixo está se acumulando há mais de um mês. O síndico do prédio, farto, joga a responsabilidade em Luan, já que ela é a encarregada do grupo de moradores. Mas Luan, perdida em seu próprio mundo, passa a tarefa para Mary e sua equipe. Elas aceitam o desafio.
Afinal, se Mary a ajudar a resolver isso, metade dos moradores prometeu se inscrever na academia onde o marido dela trabalha como instrutor. Mary faz uma pequena reunião de estratégia com a equipe, convencendo-as a ajudar a separar o lixo. E assim, elas começam a vasculhar os sacos, determinadas a descobrir qual lixo pertence a qual vizinho. Elas começam a separar os sacos de lixo para devolver cada um ao seu legítimo dono. No final do dia, elas veem Kim, o filho de Loen, voltando da universidade, com o rosto enterrado em um livro, estudando mesmo enquanto caminha. Todas começam a fofocar sobre como ele é o cara mais bonito do bairro. E para completar, ele estuda economia. Basicamente, ele é impecável. Enquanto ainda estão vasculhando o lixo, elas encontram um cartaz de cachorro desaparecido. É o cachorro de Suzy. Elas sentem pena dela, embora ela esteja sempre agindo mal e deixando seu cachorro correr solto. Ainda assim, não é certo. Enquanto isso, o homem misterioso todo de preto está observando Suzy. A julgar pela maneira como ele a encara, parece que ela pode ser sua próxima vítima. O dia passa enquanto elas continuam vasculhando o lixo. De repente, elas ouvem uma mulher gritar. Miri corre para verificar, e a mulher lhe diz que um homem de preto a estava seguindo. Quando ela se virou, ele estava subitamente completamente nu, apenas parado ali como Deus o criou. Coincidentemente, elas veem um homem parado por perto, vestido todo de preto. Miri pensa que ele é o tarado e começa a espancá-lo. O cara tenta explicar que não tem ideia do que está acontecendo e quando ele já teve o suficiente, ele foge para evitar uma cena maior. Mais tarde, naquela noite, Miri está em seu quarto quando ouve barulhos de zumbido de seu vizinho. Ela bate na porta para pedir que eles fiquem em silêncio. E, chocantemente, é o mesmo cara que ela acabou de espancar. Claro, ele se recusa a abrir a porta, fingindo não ouvir nada. No dia seguinte, Miri sai para dar a bolsa de escola da filha e vê um homem com um uniforme de segurança. É Park. Acontece que ele acabou de ser contratado no condomínio delas. Ele tenta por 2 horas inteiras convencê-la de que não tem nada a ver com o incidente do exibicionista, que foi apenas uma coincidência. Mas a mente de Miri está decidida. Por frustração, ele finalmente diz a ela: "Tudo bem, eu vou pegar o pervertido sozinho apenas para limpar meu nome." Mais tarde, ela e Kyung vão ao supermercado no condomínio vizinho para devolver o lixo de alguém. Um cara de lá, o mesmo suspeito, continua dando olhares estranhos para a garota ruiva com quem ele trabalha. Miri se lembra de ter visto uma fita vermelha rasgada mais cedo e tem um mau pressentimento. Ela pergunta se ele sabe alguma coisa sobre isso, mas ele fica nervoso e gagueja com as palavras, como se estivesse sendo interrogado. Acontece que ele é seriamente obcecado pela garota, tanto que a mantém trancada em seu apartamento para que ela não possa interagir com mais ninguém. Coincidentemente, Miri havia encontrado recentemente a irmã da garota, que lhe disse que ela está desaparecida há um tempo. Isso confirma as suspeitas de Miri, e ela reúne sua equipe para descobrir uma maneira de resgatá-la. Enquanto isso, a polícia descobre uma nova cena de crime. Uma garota morta, com uma fita vermelha amarrada em seu pescoço. Isso coincide exatamente com a forma como a melhor amiga de Miri morreu na escola. Mesma fita, mesma forma. Então, elas decidem agir. Elas enviam Jian para bater na porta do cara, fingindo entregar comida de sua mãe. Ele abre e ela entra, dizendo que precisa verificar o endereço. Ela nota um quarto trancado com cadeado, e o cara parece completamente desconectado, claramente perturbado. Ele começa a desabafar sobre como sua mãe o deixou quando ele tinha 3 anos, como se isso explicasse tudo. Jian finge que errou o número do apartamento. Ela se desculpa para ir ao banheiro para ganhar tempo, enquanto Miri liga para o cara e diz que alguém bateu no carro dele lá fora. Assim que ele sai, as garotas correm e quebram a fechadura. Lá dentro, elas encontram a garota desaparecida, gravemente espancada e traumatizada. Quando ele volta, a polícia já está lá. Mais tarde, Suzy está chorando muito por causa de seu cachorro desaparecido. Por acaso, ela encontra um botão em seu chão e se pergunta como ele chegou lá. No dia seguinte, Miri recebe uma ligação de uma antiga colega de escola. A ex-professora delas faleceu. Ela vai ao funeral, mas lá, uma das mulheres a ataca. "Você tem a coragem de aparecer depois do que você fez com a Yun?" Ela lhe diz que a mãe de Yun também tirou a própria vida. Miri fica arrasada. Ela vai beber sozinha, esperando que o álcool afogue o passado do qual ela não consegue escapar.
Enquanto isso, o mesmo tarado de preto continua se exibindo para as mulheres. O segurança está patrulhando quando avista um cara de preto parado do lado de fora de um apartamento. Pensando que ele é o pervertido, ele o confronta. Mas acaba sendo Park, e então vem a reviravolta. Descobrimos que o segurança é o verdadeiro pai de Park. 10 anos atrás, ele cortou Park de sua vida. Desde então, Park tem trabalhado por perto apenas para ficar perto dele. Ele diz ao pai: "Estou escrevendo um romance? Em alguns meses, vou garantir que você possa largar este trabalho miserável." Em outro lugar, o síndico do prédio está fazendo um escândalo no escritório de segurança porque sua entrega não chegou. Ele está visivelmente ansioso. Enquanto isso, alguém está secretamente seguindo e fotografando Sorri. E todos os sinais apontam para o mesmo exibicionista que tem como alvo as mulheres no condomínio. Miri decide visitar um psiquiatra. Ela não consegue mais lidar com o trauma, especialmente a culpa de ter sobrevivido quando sua melhor amiga morreu. O médico lhe receita medicação. Mais tarde, Miri se encontra novamente com seus vizinhos para discutir o que fazer sobre o pervertido, mas a maioria deles não se importa. Ela se vira para Park. Ele é o único disposto a ajudar, talvez para se redimir. Eles começam a rastrear o exibicionista e percebem que ele sempre aparece em dias de chuva, como hoje. Eles preparam uma emboscada e fazem com que Park se vista como mulher para atraí-lo. Ele acaba ficando deslumbrante. O plano funciona. O exibicionista aparece e eles o pegam em flagrante. A reviravolta chocante. Eles descobrem que ele é o próprio síndico do prédio e eles todos começam a separar cada saco de lixo para seu legítimo dono. Miri, ainda assombrada pela culpa pela morte de sua amiga, visita um terapeuta. Ela confessa que estava lá na noite em que tudo aconteceu e que o assassino a avisou para não entrar ou ele mataria sua amiga. Por medo, ela obedeceu e vive com essa culpa desde então. O terapeuta, de forma suspeita, lhe diz: "Provavelmente é melhor que você não tenha visto o rosto dele." Então, Miri recebe uma ligação do hospital. O filho de Sorri, com menos de 5 anos, está gravemente doente. Sorri havia listado Miri como contato de emergência. Correndo para lá, Miri percebe que Sorri está desaparecida e começa a procurá-la. Enquanto isso, Sorri acorda amarrada, cara a cara com Kim, o filho de Loen, o estudante de economia aparentemente perfeito. Sim, ele é o predador. Sorri fica chocada ao ver todas as fotos de Suzy penduradas pelo quarto. Kim lhe conta sobre a noite em que se exibiu para Suzy, e ela apenas riu e disse para ele se vestir. Esse foi o momento em que ele se apaixonou, porque ela foi a primeira a mostrar preocupação com ele. Ele começou a segui-la por toda parte e a desenhá-la. Agora ele vê Sorri como a próxima especial. Enquanto isso, Miri nota Loen andando de forma suspeita com um saco de lixo. Curiosa, ela a segue e descobre todos os desenhos de Kim de Suzy, junto com troféus de todas as suas vítimas. Loen admite que sabia que seu filho era instável há muito tempo e tentou encobri-lo. Miri lhe dá um ultimato. Ou ela dá a chave do segundo apartamento dele, ou ela chama a polícia. Loen cede, mas a chave não funciona. Elas são forçadas a arrombar. Lá dentro, Kim ataca Kyung e ameaça matá-la também. Como de costume, ele começa a monologar, explicando como Suzy o rejeitou, o chamou de aberração e foi por isso que ele a matou. Ele culpa tudo em sua mãe abusiva, que costumava queimá-lo com cigarros e trancá-lo na varanda nu. Eventualmente, as 4 mulheres o dominam, o nocauteiam e a polícia chega. À distância, o terapeuta de Miri observa a cena, sorrindo. É revelado que ele foi quem encorajou Kim, dando-lhe anotações detalhadas sobre como cometer os assassinatos e até como amarrar a fita vermelha. No dia seguinte, as garotas Holmes estão se recuperando no hospital. Mais tarde, Miri encontra que o salário do marido dela não entrou. Quando ela liga para a academia, eles lhe dizem que ele se demitiu há 1 mês. Acontece que ele secretamente vendeu o apartamento delas para abrir um café, sem lhe contar. Eles discutem, mas ele promete que não tocou no dinheiro da casa, apenas pegou um pouco emprestado da irmã. Em outro lugar, a polícia interroga Kim. Ele admite que a mãe dele matou o cachorro de Suzy e que ele matou Suzy. Ele tenta levar o crédito por todos os assassinatos anteriores também, insistindo que não há um segundo assassino. Mas o detetive sabe que ele está mentindo. Miri pede para falar com Kim. Ela diz à polícia que foi testemunha do assassinato 10 anos atrás. Na verdade, foi culpa dela.
Ela convenceu sua amiga a se esgueirar em um hospital abandonado. Sua amiga hesitou, mas foi mesmo assim para agradar Miri. Foi quando o assassino original atacou. Miri quer confirmar se Kim foi aquele assassino, mas é tarde demais. Kim é encontrado morto no banheiro da delegacia. Mais tarde, Miri recebe uma ligação de uma das vizinhas, Tia Min, que revela que a mãe de Yoon costumava morar no mesmo prédio delas e elas eram próximas. Ela dá a Miri a caixa de costura da mãe de Yoon, a última coisa que ela deixou para trás. Dentro está um diário. Ele revela que ela finalmente encontrou felicidade e conforto entre seus vizinhos após a morte da filha. Ela até se sentiu culpada por ter tratado Miri com tanta dureza. Mas Miri fica chocada ao encontrar a última página do diário rasgada e um papel com seu antigo endereço. Ela percebe que a mãe de Yoon estava planejando visitá-la. Isso a faz começar a suspeitar que talvez ela não tenha tirado a própria vida. Afinal, algo mais aconteceu com ela. E, finalmente, ela lhe diz que a última vez que ela encontrou a mãe de Yoon, ela havia pedido para ela comprar um gravador de voz. Mas ninguém sabe exatamente para que ela precisava dele. Então, ela encontra um envelope amarelo colocado pela porta do apartamento. Dentro, há todas as informações que a mãe de Yoon havia reunido sobre o assassino. E o maior choque: o infame assassino da fita vermelha acaba sendo o velho que trabalha na segurança. Enquanto isso, Park se esgueira no quarto de seu pai para procurar por evidências. Ele é quem deixou o arquivo na porta de Miri. Apenas no caso de algo acontecer com ele, ela saberia onde procurar. Enquanto vasculha as gavetas, ele encontra o anel que a mãe de Yoon usava no dia do incidente, confirmando todas as suas suspeitas. Mas antes que ele possa agir, seu pai de repente aparece na frente dele e diz: "Então, qual é o seu último desejo antes de você encontrar o seu fim?" É quando descobrimos que Park estava suspeitando de seu pai desde o primeiro incidente. É por isso que ele começou a investigar, participando de reuniões de grupo de apoio a vítimas e reunindo pistas para o romance que ele estava escrevendo. Em uma dessas reuniões, ele conheceu a mãe de Yoon. Quando ele a viu chorando, ele tentou confortá-la, e a partir daquele momento eles formaram um laço. Ela o tratou como seu próprio filho. Depois da morte dela, ele visitou a casa dela e descobriu que seu pai estava trabalhando como segurança no mesmo condomínio. Foi quando as dúvidas realmente começaram a crescer. Ele se mudou para o condomínio para investigar por dentro. Mas agora, seu pai já se cansou de ouvir. Ele puxa uma corda do bolso, pronto para acabar com as coisas rapidamente. Algumas horas depois, ele liga para Miri e lhe diz que está com a filha dela, no mesmo lugar onde ele assassinou a amiga dela. Se ela quiser ver a filha novamente, ela deve vir para o hospital abandonado e trazer todas as evidências que ela tem para que eles possam lidar com isso juntos. A essa altura, Miri já encontrou o gravador de voz que contém a prova. Acontece que a mãe de Yeon havia desenvolvido um relacionamento próximo com o assassino. Ele era tão gentil com ela que quando ela descobriu que ele estava doente, ela até o visitou em casa com um pouco de sopa. Mas por pura coincidência, ela se deparou com o diário dele, e nele ele havia escrito tudo o que fez com a filha dela. Ela fingiu-se de boba apenas para sair em segurança. A partir daquele momento, ela começou a reunir evidências discretamente. Até o dia em que ela finalmente o confrontou e começou a gravar a conversa deles. Mas no momento em que ele percebeu, ele não hesitou. Ele a jogou pela janela. Quando Miri chega ao hospital abandonado, ela procura freneticamente pela filha. Ele aparece, calmo como sempre, e lhe diz para relaxar. Eu ainda não fiz nada. Ele lhe diz para entregar a gravação de voz e eles verão o que acontece em seguida. Ao mesmo tempo, a equipe Holmes percebe que ela foi enfrentá-lo sozinha. Elas se unem e chamam a polícia. Quando a polícia chega, eles encontram o assassino com uma corda no pescoço de Mary. Ele estava a momentos de matá-la. Eles tentam acalmá-lo, sugerindo que eles encontrem uma solução pacífica, mas de repente os três o atacam. Infelizmente, ele já está preparado. Ele encharcou todo o lugar com gasolina. Assim que ele pega um isqueiro para terminar o serviço, Park chega bem a tempo e o espanca até a polícia o prender. 3 meses depois, o café do marido de Mary está prosperando. A equipe Holmes tem seu próprio quarto nos fundos, onde eles ajudam as pessoas com seus problemas. E o negócio está em alta. Tudo parece ter se acalmado. Mas então, vemos o antigo terapeuta de Miri segurando um arquivo cheio de fotos dela e de suas amigas. É claro, há um terceiro assassino ainda lá fora. Um sobre o qual elas não sabem nada.
De volta ao café, a equipe Holmes está acordada até tarde, debatendo como expandir seus serviços. De repente, uma mulher entra, elegantemente vestida. Elas percebem que é Sheena, a mulher que elas conheceram mais cedo no mercado, que queria matar o marido. Ela finalmente saiu da prisão, abriu um negócio e está prosperando. Ela sorri e diz: "Então, o que vocês me dizem? Querem se juntar à minha equipe?" E com isso, nosso drama chega ao fim.